Se você estiver armado e no metrô de Glenmont, por favor, atire em mim. Se você estiver armado no metrô de Glenmont, por favor, atire em mim. Faça com um tiro na cabeça. Mire na minha têmpora, ligeiramente para baixo. Preciso que a bala percorra a menor distância possível através do meu cérebro antes de atingir meu hipocampo. Se eu tiver sorte, a sensação do tiro rasgando meu crânio só vai durar algumas décadas. Por mais terrível que isso soe, você está me fazendo um enorme favor. A morte por um tiro na cabeça, o mais rápido possível. É infinitamente melhor do que a alternativa. Meu pesadelo começou há mais de 10 mil anos, às 10h15 da manhã de hoje. Eu ganho um dinheiro extra participando de testes de drogas. Sou um sujeito saudável que toma medicamentos experimentais para avaliar os efeitos colaterais. Uma vez, foi um remédio para os rins. Algumas vezes, era algo para a pressão arterial ou colesterol. Essa manhã, eles me disseram que a droga que eu tomei era uma substância psicoativa destinada a acelerar a função cerebral. Nenhuma das drogas que testei até agora fez algo por mim, no sentido recreativo. Em outras palavras, nenhuma das drogas que testei me deu um barato matador, ou me deixou mais relaxado, ou qualquer coisa assim. Talvez eu sempre tenha acabado no grupo do placebo, mas nada do que testei me afetou de alguma forma. A droga de hoje foi diferente. Essa porcaria funcionou. Deram-me um comprimido às 10h15 e me disseram para esperar na sala de espera até me chamarem para alguns testes. Só há cerca de 30 minutos, disse meu assistente de pesquisa. Eu me joguei no sofá da sala de espera e li alguns artigos de uma cópia da revista Psychology Today, que estava na mesa do café. Eles não me chamaram de volta quando eu terminei a Psychology Today. Então, peguei uma revista US News e li de capa a capa. Depois li um Scientific American antigo. Por que eles estavam demorando tanto? Virei minha cabeça preguiçosamente para olhar o relógio na parede. Eram apenas 10h23. Eu tinha lido as 3 revistas em 8 minutos. Lembro-me de pensar que aquele seria um longo dia, e eu estava certo. A sala de espera tinha uma pequena estante com alguns livros usados. Quando me levantei para ir até a estante, parecia que minhas pernas mal funcionavam. Não é que estavam fracas, eram apenas lentas. Demorou um minuto inteiro apenas para eu me levantar do sofá e outro minuto para dar 2 passos até a estante. Fiz uma varredura nos livros antigos da prateleira e escolhi uma cópia do Moby Dick. Meus braços tinham os mesmos problemas que minhas pernas. Só estender um deles para pegar o livro demorou muito tempo. Eu realmente fiquei entediado esperando minha mão alcançar a lombada do livro. Arrastei-me de volta para o sofá e desabei nele, em uma queda em câmera lenta, que me lembrou os saltos de baixa gravidade do astronauta na Lua. Abri Moby Dick, lentamente, e comecei a ler. Comecei com Chame-me Ismael e cheguei até o ponto em que Ahab joga o seu cachimbo no mar, que estava lá pelo capítulo 30, antes de me chamarem de volta. Como você está se sentindo? Perguntou meu assistente de pesquisa. Eu me sinto lento, respondi. Na verdade, é o contrário. Tudo parece lento porque você está tão rápido. Mas minhas pernas, meus braços, eles estão se movendo em câmera lenta. Seu corpo parece estar se movendo devagar porque seu cérebro está mais rápido. Seu cérebro está funcionando 10 ou 20 vezes mais rápido do que o normal. Você está pensando e percebendo a realidade em um ritmo acelerado, mas seu corpo ainda está limitado pelas leis da biomecânica. Francamente, você está se movendo muito mais rápido do que uma pessoa normal. Ela pantominou uma corrida. Mas seu cérebro está tão acelerado agora que até mesmo a sua caminhada rápida parece muito lenta para você. Pensei na minha queda em câmera lenta no sofá da sala de espera. Mesmo que meus músculos estivessem mais lentos, meu corpo ainda reagiria à gravidade da mesma forma. Mas na sala de espera, até mesmo na minha queda fui em câmera lenta. Músculos lentos não explicariam por que a gravidade parecia mais fraca. Meu cérebro estava funcionando a velocidades hipersônicas. Foi assim que consegui ler 3 revistas e os primeiros 30 capítulos de Moby Dick em 15 minutos. Eles fizeram uma série de testes em mim. Os testes físicos foram divertidos. Eles me fizeram malabarismo com 3 bolas, depois com 4, depois com 6. Eu não tive problemas em manter 6 bolas no ar, porque elas pareciam estar se movendo tão devagar.
Foi chato, francamente, esperar que cada bola passasse por sua trajetória para que eu pudesse pegá-la com as minhas mãos em câmera lenta e jogá-la de volta ao ar. Eles jogaram cherrios no ar e eu os peguei com rachis. Eles deixaram cair um punho de moedas e eu contei o valor total antes que elas chegassem ao chão. Os testes cognitivos foram menos divertidos, mas muito esclarecedores. Complete um caça-palavras de 50 palavras, 3 segundos. Resolva um intricado labirinto desenhado em uma folha de papel do tamanho de um pôster, 2 segundos. Veja uma apresentação de slides projetada em 10 imagens por segundo e responda as perguntas detalhadas sobre o que eu vi, 95% de precisão. Eles me disseram que eu marquei mais de 250 na escala Knopf. Aparentemente, isso está bem no nível super-humano de velocidade de pensamento. Então, eles me mandaram para casa. Vai passar em algumas horas, disseram eles. O que parecerá dias para você. Tente aproveitar os efeitos residuais para fazer algum trabalho. Responda os e-mails do trabalho enquanto ainda estiver no modo alta velocidade. A viagem de volta para casa foi horrível. Foram apenas 3 paradas de metrô e em tempo real durou cerca de 35 minutos. Mas o meu tempo acelerado pelas drogas pareceu dias. Dias! Só o ato de sair da sala das pesquisas médicas até o elevador parecia ter levado 1 hora. Eu saí correndo do escritório pedindo a minhas pernas para me empurrarem mais rápido, mas as leis da biomecânica me mantinham um prisioneiro. Por mais acelerado que meu cérebro estivesse, eu não conseguia fazer nada para fazer as minhas pernas se moverem mais rápido. A enorme desconexão entre meu corpo e minha mente tornava extremamente difícil julgar como e quando desacelerar, virar ou girar meu corpo. Eu basicamente me transformei em um gigante esquisito em câmera lenta. Errei o cálculo da minha velocidade e bati na parede do botão do elevador com uma certa velocidade. Mesmo que eu pudesse ver a parede se aproximando de mim, não consegui fazer o meu dedo estendido para pressionar o botão do elevador. Se afastar mais rápido o suficiente e acabei batendo contra a parede, com força. A dor foi intensa. Se meu cérebro estivesse funcionando a uma velocidade normal, provavelmente doeria por apenas 30 segundos ou algo assim. Mas no meu estado acelerado, a dor intensa parecia durar meia hora, 45 minutos talvez. A viagem de elevador foi horrível. Parecia que eu passei 4 ou 5 horas apenas descendo 7 andares, sem nada para olhar além do interior do elevador. Corri para a estação do metrô e tenho que admitir, essa parte foi quase divertida. Mesmo que o meu corpo se movesse em uma velocidade que para mim parecia super lenta, eu ainda podia escolher cuidadosamente como e onde colocar os pés, balançar os meus braços e girar o meu torso. Levei apenas 1 quadra ou 2 para me acostumar a ter um cérebro que funcionava 2 dúzias de vezes mais rápido do que o meu corpo. Depois disso, basicamente, corri e dancei o resto do caminho, desviando e driblando entre as pessoas na calçada e desviando dos carros em movimento com centímetros ou minutos de folga. Passei 1 hora em meu tempo, descendo para o metrô e correndo até a plataforma. Um tédio interminável, esperando os 6 minutos para o trem da minha linha chegar. Embora houvesse mais coisas para ver nas plataformas do metrô do que dentro do elevador, ainda assim era imensamente entediante. Eu deveria ter roubado aquela cópia do Moby Dick. O trem da linha vermelha entrou na estação em câmera lenta. O guincho normalmente agudo dos freios foi deslocado em frequência pela minha mente em alta velocidade para um longo tom mais baixo, como um solo de tuba monocromático. Não era apenas o trem do metrô que estava 3/8 abaixo do normal. Todo o som foi desacelerado, a um ponto de quase inaudível. As vozes desapareceram, mudadas abaixo da frequência limite na minha audição. Eu consegui ouvir apenas um bebê chorando em meu carro no metrô. Seus gritos soavam como canções de baleia, sons agudos como buzinas de carro e caminhões passando por buracos na estrada. Eram rugidos baixos e abafados, como trovões distantes. De volta ao escritório de pesquisa, eu ainda conseguia ouvir e me comunicar com a equipe de pesquisa. Mas agora a comunicação verbal, com qualquer pessoa, seria impossível. Os efeitos das drogas ainda estavam intensificados. Passei o que pareceram dias dentro daquele maldito trem na linha vermelha. Dias.
Ouvi o canto das baleias e o solo de tuba dos freios por tanto tempo. Onde as vozes comuns foram deslocadas para fora da minha faixa auditiva. Os odores não pareciam ter me afetado. Eu nunca fiquei invisível ao cheiro do odor corporal, ao cheiro dos freios do trem, à mistura de peidos e outros odores que flutuavam pelo vagão do metrô. Finalmente cheguei em casa. Corri para fora do trem o mais rápido possível, levando horas do meu tempo para fazê-lo. Nem me dei ao trabalho de trancar a porta. Isso levaria muito tempo. Desci as escadas. É mais rápido do que o elevador se você correr. Atravessei o saguão, saí pela porta da frente e cheguei à rua. Essas poucas coisas pareciam um longo dia de trabalho. Corri pelas ruas dançando e contornando os pedestres com uma destreza que, para eles, deve ter parecido sobre-humana. Desci a primeira escadaria do metrô, atravessei o patamar, outra hora e depois a segunda escadaria. Foi quando o efeito Ambien me atingiu. O Ambien não me deixou com sono, nada disso. Em vez disso, deve ter tido uma séria reação cruzada com a droga experimental que tomei de manhã. Eu estava descendo a segunda escadaria, movendo-me em câmera lenta, mas ainda fazendo progresso perceptível. Então, zás, tudo parou. O rugido monótono do barulho da rua e do metrô cessou, substituído pelo silêncio mais perfeito que eu já experimentei. Meu movimento para baixo parecia estar completamente congelado. Antes que o ambiente tivesse efeito, minha percepção do tempo era talvez algumas centenas de vezes mais lenta do que o tempo real. Depois que o ambiente entrou em ação, o tempo passava milhares de vezes mais devagar. Cada segundo parecia anos para mim. Mesmo apenas mover os olhos para ficar em um novo ponto era como uma rolagem impressionantemente lenta feita pelo meu campo visual. O som abafado da rua e do metrô cessou, substituído pelo silêncio mais perfeito que eu já experimentei. Essa parte do tipo Durante a tarde, aprendi a como caminhar, correr ou saltar quando minha mente funcionava centenas de vezes mais rápido que o meu corpo, mas com mais 4 ou 5 ordens de magnitude de desaceleração causada pelo ambiente. O controle do corpo era quase impossível. Eu caí nas escadas, mesmo estando quase congelado no meio do movimento. Controlar meus músculos era impossível. Eu comandava meu pé para a frente por horas e depois para trás por horas, quando parecia que eu perderia o próximo degrau. Horas tentando ajudar o ângulo do meu tornozelo e depois ajustando novamente quando parecia errado. Apenas nos esforços, torci o tornozelo no próximo degrau. A dor não foi mitigada pela lentidão. Horas de aumento da tensão no tornozelo dobrado. Os sinais nervosos que enviavam a dor para o cérebro deviam funcionar de uma forma diferente dos nervos do meu ouvido. A energia sonora foi espalhada ao longo do tempo, diluída até se tornar imperceptível. A dor fluía para o meu cérebro sem diluição, pela mudança na minha percepção do tempo. Horas e horas de aumento de peso no meu tornozelo virado se transformaram em horas de dor crescentes, sobre a dor crescente. Eu caí para a frente, minha mente em alta velocidade, completamente incapaz de controlar o meu corpo em baixa velocidade. Eu caí por dias, conseguindo girar meu torso o suficiente para evitar que minha cabeça batesse no chão primeiro. Finalmente aterrissei no meu ombro direito. No início, o impacto nem foi notado. Então, senti uma leve pressão no ombro quando ele entrou em contato com o chão. A pressão aumentou, trazendo dor crescente por horas a fio. Meu ombro finalmente cedeu, saindo do lugar com um puxão interminavelmente enojante. Dias depois, parei, encolhido no chão, olhando para o teto. A dor no meu ombro ainda gritava com a intensidade de uma violenta lesão recente. Tive muito tempo para pensar durante aquela queda. Se cada segundo parecesse dias, então cada minuto do tempo real seriam como anos. Mesmo que a droga saísse do meu sistema em 2 ou 3 horas, esse pesadelo pareceria durar por séculos. Quando eu finalmente atingi o chão, eu tinha um plano. De alguma forma, chegaria à plataforma e me jogaria na frente de um trem. Eu me virei de joelhos e mãos, dias de meu ombro deslocado, implorando por alívio. Errei o movimento e caí de costas. Tentei novamente, caindo de cara
enquanto tentava descobrir como controlar um corpo que se movia mais devagar do que a grama crescia. Semanas de esforço finalmente foram recompensados com sucesso. Me estabilizei, de joelhos e mãos. Se apenas ficar de quatro era tão difícil, imaginei que caminhar ou correr estivessem completamente fora de questão. Então rastejei. Rastejei pelo túnel do metrô. As expressões bobas nos rostos da multidão ficaram para trás durante semanas. Rastejei por debaixo do bloqueio e subi na escada rolante. A escada rolante despejou a multidão na plataforma durante a mesma velocidade com que uma geladeira derrama gelo no mar. Olhei para a plataforma lotada durante a minha interminável descida. O painel de status do trem informava que o próximo trem chegaria em 20 minutos. 20 minutos eram como um ano para mim. Teria que passar um ano na plataforma do metrô esperando para morrer. Rastejei para fora das escadas rolantes, enfrentando dias de expressões estúpidas nos rostos dos passageiros. Rastejei alguns metros até o banco de concreto e me encolhi ao lado dele, tentando encontrar uma posição para aliviar a minha dor no ombro. Então, meu problema com o tempo piorou. Impossivelmente piorou. A desaceleração massiva nas escadas foi apenas o começo da interação da droga experimental e o ambiente. Tudo atingiu seu auge enquanto eu estava encolhido ao lado do banco. Pisquei os olhos. Anos de escuridão se seguiam. O som já havia desaparecido, e com o piscar dos olhos, a visão também desapareceu. Tudo o que existia era a dor da minha queda. Minha mente hiperacelerada não perdeu tempo em compensar a falta de estímulos sensoriais. Vozes falaram comigo. Cantaram para mim em línguas que nunca existiram. Padrões, rostos e cores vinham e iam na minha mente. Eu relembrei toda a minha vida e imaginei viver outra. Esqueci o inglês, afundei em uma profunda angústia. Falei com Deus, tornei-me Deus. Imaginei um novo universo e eu criei com os meus pensamentos. E depois fiz tudo de novo e de novo. Meus olhos se abriram com uma lentidão geológica. Um brilho tênue, semanas. Uma fenda de luz, semanas. Uma visão estreita da plataforma do metrô. Tornozelo dos passageiros próximos e um anúncio na parede oposta. Retirei meu celular do bolso. Um projeto que levou décadas. Como posso explicar o tédio? A dor no meu ombro não se compara ao tédio. Cada pensamento que posso ter já pensei centenas de vezes. A visão dos tornozelos e anúncios nunca muda. Nunca. O tédio é tão intenso que é tangível, como um objeto sólido de metal e pedra encaixado em meu crânio. E inescapável. Quais são as minhas opções? Se eu rastejar e cair nos trilhos sem um trem se aproximando para me esmagar, eu não vou morrer. Vou experimentar ainda mais dor com a queda de 4 pés, mas provavelmente serei resgatado por algum benfeitor na plataforma e incapaz de agir quando o trem finalmente chegar. Meu sofrimento nesse cenário será infinito. Então, espero pelo trem, para que eu possa me jogar debaixo dele. Quando finalmente me atingir, vou experimentar a dor de ser despedaçado por séculos, até que finalmente a luz da vida deixe meu cérebro e a minha experiência termine. Vivi centenas de vidas aos pés deste banco. Eu sou espiritualmente muito mais velho do que qualquer ser humano que já existiu. A maior parte da minha experiência na vida tem sido um instantâneo de dor encolhido no chão da plataforma do metrô, como uma visão imutável de tornozelos e anúncios. Essa postagem é o meu plano B, minha última esperança, meu lance de longa distância. Passei vidas inteiras digitando e postando essa mensagem na esperança de alguém ler e se convença de que meu sofrimento deve acabar. Alguém nessa plataforma agora. Alguém que encontrará o homem encolhido embaixo do banco, o homem que rastejou pela escada rolante, e o matará o mais rápido possível, uma bala na tenda. Se você estiver armado, nesta ação Glennon, por favor, atire em mim. Meu pai me puniu quando falei com fantasmas. Eu sou cego desde o nascimento. Conforme eu crescia, tudo me era descrito em detalhes tão vívidos que eu nem percebia porque era tão importante enxergar. Especialmente, sem um ponto de referência para comparar. Vivíamos em uma casa térrea. Era isso que meu pai dizia. E minha mente, é claro,
Eu conseguia ver, mas de uma forma diferente das pessoas que enxergavam. Eu tinha consciência espacial. Sabia onde ficava o meu quarto, onde estava o banheiro, a sala de estar e a cozinha. Cada parede tinha a sua própria textura. Não sei se foi intencional, ou se conseguia sentir coisas que os outros nunca percebiam. Eu raramente tropeçava, apenas quando meu pai ou algum visitante colocava algo onde não deveria. Geralmente eram os visitantes, e meu pai gritava. As visitas eram pouco frequentes e breves quando aconteciam. Meu pai dizia que eu não deveria falar com eles, pois isso o perturbava. Ele ficava preocupado quando eu via algo que ele não via. Enxergava com meus ouvidos ou pelo toque. A primeira foi Ellie. Ela parecia ser muito doce. Perguntou-me meu nome e por que meu rosto era tão estranho. Ela estava na sala de estar. Eu podia ouvir onde ela estava pelo som da sua respiração. Sons nasais fortes, como se o nariz estivesse entupido. Quando meu pai ficava resfriado, ele sempre respirava pela boca, com grandes inspirações, pois não estava acostumado. Quando as pessoas mencionavam meu rosto, eu sempre o tocava, tentando entender por que era tão estranho para elas. Quando eu perguntava se podia tocar o rosto dela, sempre havia uma pausa. Eu adivinhava que as pessoas não enxergavam o que enxergavam, nunca faziam isso. Por que precisariam? Quando eu perguntei a Ellie se podia tocar seu rosto, ela concordou, relutantemente. Mas momentos depois, meu pai entrou na sala e me perguntou com quem eu estava falando. Eu disse, com ninguém. Ele sempre me punia quando eu falava sobre eles. Acho que isso o assustava. Ele pegava meu braço e me arrastava para longe. Eu ficava desequilibrado e desorientado, a ponto de, quando ele finalmente me soltava, minhas mãos procuravam freneticamente meu entorno até eu saber onde eu estava. Normalmente eu estava no meu quarto, mas de vez em quando ele me deixava do lado de fora, em algum lugar desconhecido. E isso era o pior. Eu ficava perdido e assustado. Ele me falou sobre a estrada que passava em frente à casa e explicou que os sons que eu ouvia eram carros e que eles me matariam se eu me tocasse. Esses sons eram a única coisa, era a única forma que eu tinha de reconhecer o meu entorno. Eu esperava ouvir um deles e assim saber em que direção correr de volta para casa. Ouvi Ellie naquela noite. Ela sussurrou para mim, dizendo que estava com medo, e eu sussurrei de volta, mas ela não ouviu. Perguntei ao meu pai sobre Ellie. Ele não queria falar sobre ela, e eu perguntei por quê. Ele não respondeu. Quando eu contei o que ela perguntou sobre o meu rosto, ele me perguntou como eu respondi. Eu disse que queria tocar o rosto dela, e ele riu. Mas eu sabia que ele não estava feliz. Eu consegui ouvir a diferença. Quando você ri por prazer, abre a boca, bem ampla. Quando é uma risada fingida, a boca quase não se mexe. Para mim, a diferença é óbvia. Foi só quando eu era mais velho que ele explicou. Ele disse que vivíamos em um lugar especial, conectado ao outro mundo. Às vezes, pessoas mortas conseguem passar. Pessoas que morreram com dor e queriam se comunicar com os vivos. Ele explicou que, como não conseguia ver, eu conseguia sintonizar isso. Eles sabiam que eu estava ouvindo quando os outros não estavam. Ele disse que eu tinha que ignorar, caso contrário, eles se apegariam a mim e nunca me deixariam. Tudo o que os mortos querem é voltar à vida, disse ele. Era perigoso, e eles tentariam me enganar. Ele disse que sabia como lidar com eles, mas não poderia ajudar se eles se apegassem a mim. Alex apareceu para mim alguns anos depois. Ela me disse que estava perdida e não sabia onde estava. Eu disse a ela que não podia falar com ela. Mesmo assim, ela implorou por ajuda. Eu fiquei em silêncio, sabendo o que aconteceria se eu dissesse algo. Você falou com eles? Perguntou meu pai. Embora eu estivesse chateado, disse a ele que não. Eu queria poder ajudá-lo. Eu sabia como era estar perdido. E aquilo me assustava. Alex não sussurrou para mim em momento algum, e eu a ignorei. E ela me ignorou. Meu pai me salvou, e eu agradeci. Depois de Alex, eu sabia que precisava fazer, então fiz. Os espíritos pararam de me incomodar depois disso, por muito tempo. Isso foi até Sarah aparecer. Sarah não me deu chance de ficar calado.
Eu estava sozinho na sala de estar e ouvindo a televisão. Ajuda, ela disse. Eu preciso encontrar um caminho para sair. E eu fiquei quieto. Você consegue me ouvir, não consegue? Ela perguntou, surpresa. Eu não posso falar com você, disse ela. Por favor, ela implorou. Eu estou com medo, estou perdida, quero ver meu pai. Eu segurei firme os braços da cadeira e disse a ela que não podia. Ele está morto, ela disse. E não respondi. Seu pai está morto, ela disse novamente. Eu não ia cair nessa. Ouvi barulhos ao redor da sala enquanto as coisas começavam a voar e as prateleiras a tremer. Pare, eu gritei, e ela parou. Por favor, me ajude a sair, ela disse. Eu não ia falar com ela. Fiz a única coisa em que pensei que ajudaria. Deixei a porta da frente destrancada, esperando que ela saísse e se perdesse, assim como eu faria. Quando não ouvi mais nada, tranquei a porta e voltei a me sentar. Escutei atentamente em busca de qualquer sinal de que ela ainda estava lá. Exceto pelo som da TV, estava tudo em silêncio. Eu odiava quando meu coração acelerava. Eu ficava muito consistente da sensação de tic-tac, de subir e descer no meu peito, como se estivesse prestes a explodir. Quando ouvi a voz do meu pai, gritei. Filho, ele disse, preciso da sua ajuda. Acho que estou morrendo. Fiz o que ele me disse para fazer. Não falei. Se ele morresse, nunca me deixaria. Em vez disso, corri para o ar livre e gritei por ajuda. Gritei até minha voz ficar rouca. Ouvi o som de carros correndo pela estrada em frente à minha casa. Gritei até ouvir alguém responder. Era uma mulher. O que aconteceu? Eles perguntaram. Eu disse que achava que meu pai estava morrendo. E eles perguntaram o que havia acontecido com meu rosto. Implorei para que me ajudassem, e eles prometeram que eu faria. Sentei-me na grama e esperei. Algum tempo depois, a mulher voltou até mim e perguntou se podia segurar a minha mão. Sinto muito, ela disse. Ouvi os sons de sirene e pessoas correndo, e perguntei o que estava acontecendo. A mulher disse que estava ali por mim. Conforme o barulho diminuía, o homem me fez uma pergunta. Sou paramédico, ele disse. O que aconteceu com seu rosto? Eu disse que estava bem. Ele perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Ele perguntou se eu me importava que ele tocasse meu rosto, e eu disse que estava tudo bem. Um momento depois, senti uma pressão se aliviar ao redor da minha testa e o ar ficou frio contra a minha pele. Parecia que ele estava descascando uma laranja. Imaginei isso em minha cabeça e fiquei preocupado que ele estivesse expondo o meu interior. Gritei e perguntei o que ele estava fazendo. E ele me disse que tudo já ia ficar bem. E a mulher apertou a minha mão dizendo para eu ser corajoso. Eu não sabia o que estava acontecendo. Senti uma dor intensa dentro da minha cabeça. Como quando você bate a canela em algo duro, seguida por algo que eu não entendi como um claro. Doía muito. Comecei a chorar. O que aconteceu com seus olhos? Perguntou o paramédico. E eu disse que era cego. Ele pediu para examiná-los. A dor retornou quando ele os examinou. Você o conhece? Perguntou o homem à mulher que me ajudou. Ela disse a ele que eu estava gritando por ajuda e que ela veio me socorrer, mas que nunca tinha me conhecido antes. Há quanto tempo você tem essa lesão nos olhos? Ele me perguntou. Eu disse que era cego desde o nascimento. E ele perguntou se eu conseguia ver os dedos dele. Eu disse que não. Ele perguntou se eu podia abrir os olhos. Eu disse que não sabia o que ele queria dizer. Ele perguntou se eu podia abri-los para mim. E eu não respondi. Então senti os dedos dele no meu rosto, dedos cobertos por algo emborrachado. De repente, tudo ficou claro. Novamente, eu gritei. Ele tentou me acalmar. A mulher apertou minha mão novamente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Coisas que eu não conseguia descrever me vieram à mente. Era como sempre foi, mas multiplicado 100 vezes mais, e muito mais real. Continuei gritando enquanto uma forma embaçada surgia em minha frente, diante de mim. Apenas respire, está bem? Disse o paramédico. Tudo ficará bem. Quando foi a última vez que você viu? Quando meu coração começava a se acalmar e minha respiração diminuía, fui distraído pelo que estava experimentando. Isso me sobrecarregou. Eu queria chorar e chorei. Há quanto tempo? Ele perguntou novamente. Nunca vi nada antes, eu disse a ele. Fui orientado a usar uma máscara nos olhos durante a maior parte do dia, só tirando à noite, no começo, para permitir que meus olhos se ajustassem. Ao mesmo tempo, fui entregue à guarda de minha tia e de meu tio, e nem sequer sabia disso no início.
Eles ficaram chocados com o que aconteceu comigo e que eu nunca tinha frequentado a escola. Os últimos anos têm sido uma montanha-russa. Os médicos disseram que talvez eu nunca tenha uma visão perfeita, mas o pouco que tenho é uma bênção de Deus. Eu aceitei o que pude ter. Só recentemente comecei a aprender a ler e escrever, então peço desculpas se meu inglês não é o melhor. É o melhor que eu posso fazer. Tenho perguntado à minha tia o que aconteceu com meu pai, mas tudo o que ela diz é que ele morreu de um ataque cardíaco. Perguntei que tipo de homem ele era. Ela diz que ele era um irmão e que o amará, não importa o que. Meu tio não quer falar sobre isso de jeito nenhum. Tenho usado muito o computador recentemente, e realmente estou gostando da internet. Não consigo acreditar que tal coisa exista. Depois de estar tão sozinho por tanto tempo, posso conversar com quem eu quiser, quando eu quiser. Embora eu seja cauteloso em relação a isso. Afinal, como posso saber se quem estou falando está vivo? Ninguém parece compartilhar as preocupações de meu pai sobre isso. Hoje, estava em um fórum discutindo o mundo espiritual. Fiquei tão feliz em encontrar as pessoas com quem eu pudesse me identificar. E alguém curioso sobre o meu nome de usuário me enviou um link para um artigo em um site de crimes reais. Era sobre meu pai e mencionava o meu nome. Eles me perguntaram quem eu era e se eu era a mesma pessoa. De acordo com o artigo, minha mãe tinha desaparecido logo após meu nascimento. Dizia que tinha sido amarrada para que não pudesse ver. Dizia que eu tinha sido amarrado para que eu não pudesse ver. E que meu pai sempre quis uma filha. Encontraram 14 corpos no porão. Diziam que uma escapou, uma garota chamada Sarah Frank. Ela foi quem chamou a polícia. Encontraram o carro do meu pai estacionado no fundo da casa. Supunham que ele levava suas vítimas para o porão através da entrada da tempestade e as deixava lá. Sarah conseguiu escapar, depois de concordar em ser sua filha. Após 4 dias de tortura contínua, ela esfaqueou com uma faca que ele tinha colocado no balcão para passar manteiga nas torradas. Eu não queria acreditar nisso, não tenho certeza se acreditaria, se não fosse o nome das vítimas. 2 dos quais me chamaram a atenção, Ellie Farmer e Alex Reed. Eu tinha falado com ambos na sala de estar. Até hoje, pergunto-me se falei com Ellie e Alex, antes ou depois de ele a matá-las.